E fala, torcida São Paulina, começando mais um vídeo do canal. O vídeo de agora trazendo tudo que o craque Silas falou sobre mais uma vitória do São Paulo, dessa vez para cima do Fluminense, e falou muito sobre Crespo, esse novo time do São Paulo. Quero que você comente aí o que você achou da partida de hoje. Antes de mais nada também, já sabe, deixa aí embaixo, deixa seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. Tem vídeo aqui no canal todos os dias. Simbora assistir o vídeo junto, no final você sabe, eu volto, a gente vai falar muito do São Paulo, dessa vitória, muita coisa pra gente comentar. Créditos e direitos autorais, deixa aí na descrição, sem mais enrolação, simbora pro vídeo. Paulo, há quanto tempo não acontecia aí com embalo total? Edu, acho que mais do que a sequência, além dos resultados, está o desempenho. São Paulo encaixou coletivamente, né? Óbvio que é muito cedo ainda para falar, mas vem num crescimento muito grande dos últimos jogos. Porque a gente tem que lembrar, quando ele estreia contra o Flamengo, foi uma chuva de críticas. Ele não pode falar o que falou, não tem como fazer o que fez. É verdade, eu falei isso aqui também. Então, assim... Só que ele entra num contexto em que ele tem jogadores importantíssimos fora, que eu vou citar só dois, tá? O Oscar e o Lucas. Que, olhando pro jogo do São Paulo, e aquilo que eu falava da Arrascaeta, eu emprego a mesma coisa pro São Paulo, você precisa de um jogador criativo, um jogador para te dar o passe que vai quebrar as linhas de marcação, um jogador inteligente, um jogador de qualidade técnica apurada, o líder técnico realmente. E aí ele colocou cada um no seu lugar. O Luciano, onde ele gosta de jogar como atacante, o Ferreirinha ele muda de posição com a ausência do André, saindo do lado de campo, jogando por dentro, e ele mesmo fala depois do jogo da adaptação dele nessa nova função. Povoa bastante o meio de campo, né? Ele coloca muitos jogadores ali para sustentação, mas também jogadores que conseguem se aproximar dos atacantes, e encaixou. Nos últimos resultados, contra o Juventude faz só 1-0, poderia ter feito muito mais pela produção na segunda etapa. E ontem levou o jogo como quis. O Fluminense não existiu até o chute do Samuel Xavier. Muito pouco que produziu, o Rafael não fez absolutamente nada no jogo. Muito pouco foi exigido, ou quase nada foi exigido. E o Fluminense começou a melhorar quando entra o Ganso aos 71 minutos, que aí tem um pouquinho mais de lucidez para trabalhar a bola ofensivamente, porque até então o Fluminense não conseguia fazer. São Paulo foi muito melhor e conseguiu uma vitória espetacular, Edu. Silas, muda muito. Olha, eu sei que o fator treinador, eu sei que alguns técnicos, alguns dirigentes, melhor dizendo, usam isso como fato novo. O time não sei o quê, vão fazer é melhor trocar um do que trocar 25. Que dura pouco tempo, geralmente. Então. Né, Edu? Mas no caso do Hernan Crespo, quando ele chega... Ele fala aquele negócio no Flamengo, eu falei mesmo, eu falei, ele tá louco. Foi bem demais. Fez o sinal da cruz, o negócio do Lucas. Foi uma coletiva, na minha opinião, ali, desastrosa. Só que o campo, terceira seguida. Aí o cara fala assim, mas o que ele... É o mesmo... você viu o cara falou ali, é o mesmo elenco, os mesmos jogadores. Nós tivemos aqui um embate acalorado do Birner com o Bubu, que viralizou agora de novo. Demais. Que o Birner defendia, falando, mas não adianta, com esse elenco não vai. E aí o Bubu falava, não, tem que mudar o treinador. O que ele fez de tão mágico, Silas? Eu acho que a gente precisa, assim, ter memória, aquilo que os treinadores falam quando a coisa está difícil. Quando ele perde do Flamengo 2-0 no Maracanã, ele falou assim, graças a Deus que não tem Flamengo todo dia ou toda semana no Maracanã. E ele também falou uma outra coisa muito interessante. Ele falou, agora é hora de recuperar o elenco. Porque quando joga contra o Flamengo, estava todo mundo machucado. É óbvio que ele estava falando de Lucas, estava falando de o Gomes, como que é o primeiro? O Gustavo, né? Luiz Gustavo. Luiz Gustavo, estava falando de Oscar, estava falando dos jogadores que o Wendel começou a jogar agora. Agora o Enzo Fernandes tem um rival ali na lateral esquerda, um concorrente, e o Wendel também tem um concorrente ali. Qualquer um dos dois que ele colocar, eles vão... E podem até jogar juntos, se for necessário. E eu estava ontem, justamente no jogo também, com o técnico da Seleção Venezuela, o Botia Batista, que jogou comigo no São Lourenço, e o Nébio Merola, que é o analista de desempenho da Seleção da Venezuela. Foram ver o Ferrarese, né, o Nahuel, que fez um baita de um jogo. Jogou muito bem. Foram ver também, óbvio, o Soteldo, e tiveram com o Savarino um dia antes no jogo contra o Botafogo e Corinthians. Agora, o Hernan Crespo, ele consegue... olha que o Dileno chegou... E o Dileno é um jogador de área. O Luciano com o Caleri não dava tão certo. Assim como o Luciano com o Dileno, parece que também não dá tão certo. O Luciano se dá melhor com quem? Com o André Silva
apesar de estar num momento mais delicado, e se dá bem com o Ferreirinha, que foi a opção do Crespo. O Jorge Jesus falou no Flamengo uma vez que ele, quando tem tempo para treinar, ele melhora o jogador. Então ele melhorou muito quem? Ele melhorou muito o Marcos Antônio, que para mim foi uma das figuras do jogo ontem. Também acho. Ele melhorou muito o Cédric. Do Brasil. O Cédric ele melhorou muito. E a gente mencionou aqui, quantos chutes o Fluminense deu no gol? Que foi o gol do Samuel Xavier, e um erro ali, para mim, eu acho que era o Enzo que estava ainda na lateral, ali atrás do Alan Franco e do Rafael. Ali é hora de estar sozinho, tá só. Tá só. E o Alan Franco jogou a bola para a entrada da área e o Samuel Xavier faz gol sempre. Ali não é uma coisa normal para ele. Agora, Rafael, numa das palestras ali, nas conversas antes de entrar em campo, ele falou: a nossa intensidade é a nossa identidade. Ou seja, a intensidade do São Paulo é a identidade do São Paulo. E o Crespo falou isso ontem também, depois do jogo. Ou seja, a gente fez 1-0, manteve o time lá em cima. Fez o 2, manteve o time lá em cima. Tomou 2-1 e manteve o time lá em cima e fez o 3-1. Então, isso é muito importante. E a gente falou ontem no Sport Center, né, Natália, que o Cilinho falava pra gente o quê? Quando a gente fizer o primeiro gol, nós estamos mais perto do segundo do que eles de empatar. Quando a gente fizer o segundo, nós estamos mais perto do terceiro deles de fazer o... E é assim, é botar na cabeça do jogador. Cara, vocês têm que jogar. E eu, por fazer um drible no treino e voltar a bola para trás, ele falou: a próxima vez que fizer isso aqui, sai do time e não entra nunca mais. Mas se tiver 5 jogadores lá do time adversário, se você marcha, Silas, para cima deles, e você marchar para cima dos 5 e perder a bola 10 vezes, continua no time. Cara, é conscientizar o jogador de que o gol tá lá. Tá lá. Entendeu? Na Europa, a gente viu isso muito no Mundial. Os times faziam gols e aí apertavam mais ainda. Porque é óbvio que a parte mais que tem menos técnica é a parte defensiva. Ou que você não pode errar ali, zagueiros. Então, se você pressiona ali, vai pressionar quem? Vai pressionar Jorginho, pô? Vai pressionar o Alisson? Vai pressionar o Garro? Não vai pegar a bola desses caras nunca. Se for o Messi, então, esquece. Ele vai embora com a bola lá para a Argentina. E então, você tem que pressionar lá. E isso tá... Por isso que a gente tem que, sim, parabenizar o Crespo. Não tenho nada contra o Zubeldia. Até achei que não foi legal a saída do Zubeldia. Mas o Crespo agora está mostrando a sua maneira de trabalhar e está dando certo sem as estrelas. Quando voltar o Lucas, vai melhorar ainda mais o time. Você colocaria o Lucas para jogar e o Oscar... Lucas é titular. O Oscar também tem essa dúvida aí sempre, né? Ele é titular. E o Luciano é interminável, mas ele precisa jogar com um cara de mobilidade, para mim. Tudo bem, se ele não estiver em campo, coloca o Dileno lá, que é grandão, que é o cara da bola aérea também, mas com o Luciano em campo, e hoje é o momento dele. Hoje não dá para deixar o Luciano de fora. Não só pelos gols que ele fez, mas por aquilo que ele está representando. A responsabilidade nesse Justamente. Errou o pênalti, tá tudo bem. Eu não quis gorar o Luciano. Não? Porque eu estava do lado do Bote Batista. Não, eu ia falar pro Bote, falei, não vou falar. Você tá igual meu cunhado. O que você ia falar? O que você ia falar? Eu ia falar, Bote, ele não é bom para bater pênalti. Meu cunhado vai ver jogo e fica assim. Eu ia falar. Ih, ela vai tomar gol. Se fosse o Fábio Santos, nosso companheiro aqui, eu ia falar caixa. Não, mas caixa é caixa. Fábio Santos é caixa e esquece. Fez agora contra o Boca, né? É bom demais. Aquele jogo lá do Corinthians contra o Boca. Assim, não tem culpa. Eu também não... Eu assumi lá no São Lourenço, no segundo ano, bater os pênaltis, porque o nosso batedor perdeu na final. A gente foi campeão, mas ele perdeu o pênalti na final. Mas eu não era exímio batedor de pênalti. Careca também não era. Quem batia pênalti no nosso São Paulo era o Dario Pereira. É verdade. Dario Pereira era o nosso batedor. Só que ele fechava o olho, tchau, o goleiro nem via a bola. Eu não lembro do Dario ter perdido um pênalti. Mas o Luciano, independentemente disso, que isso acontece, né? Mérito também do Fábio, que, cara, o goleiro tá ali para isso. Claro. Mas o Luciano tá jogando muito, mas assim... O Crespo, animicamente, deu outro espírito pro São Paulo. Acho que é mais do que isso. Taticamente, perguntando ao super computador. É muito mais do que isso. É o super computador. É barulho aí. Tem mais uma Tá meio coisa, bugado esse computador hoje, hein? A gente viu o menino do Ceará que fez os 2 gols com o Galeano. Um golaço de cabeça. A gente viu o golaço do Léo Ortiz de cabeça. E agora do Arboleda. O Arboleda é bom demais. O Arboleda é bom demais. Você gosta. Arboleda. Ele dança, ele faz uns negócios. Ele faz de
que você ficou feliz. Ele é demais bom. também, calma. É bom demais. Calma. O Arboleda é Calma. bom demais. O Arboleda é muito bom. Embora o Pratos persiga ele e prefira o Félix Torres. Calma. Ô, supercomputador. Oi. Taticamente falando, mas não complica muito. É. Os caras em casa, o cara tá almoçando, ele às vezes não Travado entende hoje. o que O você cara fala. conserta, Você oi, quatro cara. desses Tá que no são 110, bem. vai pro 220. Põe a tomada e vai. O cara Vamos da lá, tarde Sinopse. pra suporte. Eu vou, é pra facilitar, Quando você ia na pro locadora, fã de quando esporte. você ia na locadora, você não virava pra ver o que era o Sinopse, filme? ali na Blockbuster. É, você ia Dá naquela... uma- Ia na locadora? Claro, a gente... aí? Naquela sala. Lê ali... Não, essa Qual sala... sala que Não, você não, passava? vai. Essa sala eu nunca comprei. Que Não na era sala, criança, né? Era outra coisa. Vamos lá. Era documentário. Põe o barulho do supercomputador aí. Obrigado. Ih, tá confiante. Ele vai falar Vamos lá, alguma coisa pra ficar louca O que que aí. mudou? O que que ele fez falou tão algo que me diferente? chamou a atenção, né? lá. O Fã de Esporte falou Edu? mesmo. Os mesmos jogadores, o elenco melhorou. Sabe um time que tem os mesmos jogadores e o elenco piorou? O do Corinthians. Sabe por quê? Porque a mudança, eu era contra também, Silas, assim como você, contra a mudança de treinador. Não porque eu achava que o Zubeldia era gênio. Aliás, com o Zubeldia, acho que tudo que faltou foi meio termo, né? Pra quem gostava, ele era o Albert Einstein dos treinadores. E pra quem odiava, ele era um Mané. Ou era Pelé ou era Mané. Não era nenhum dos dois, ele tava ali no meio. Pra mim, é um treinador ok. Agora, a grande diferença é que, por exemplo, no Corinthians, a mudança ela veio com uma mudança de ânimo. A diretoria do Corinthians apostou que o Dorival Júnior poderia mudar o ânimo dos jogadores e só. Porque, taticamente, o time não mudou absolutamente nada. Taticamente, o Crespo faz uma aposta ousada. E é ousada porque logo de cara ele testa isso contra o Flamengo, que é um time... que, de novo, a gente falava aqui sobre as dificuldades, algumas em construir, mas ele aposta nesse esquema, um esquema com os três zagueiros, um esquema com dois alas de fato, um ala um pouco mais solto, o Wendel, muitas vezes o Enzo, o outro um pouco mais preso, que é o Cedric, que é um jogador que ainda não me agrada, Edu. Acho que o São Paulo, obviamente, tem todos os problemas, né, de dinheiro, de investimento, etc. O São Paulo, no meu entendimento, pode buscar alguém melhor para exercer aquela função, ontem, né, e ele aposta nos três volantes. E é curioso como as coisas acontecem, né? Porque o Oscar, quando ele sai, o Alisson, acho que ele não faz um bom jogo contra o Corinthians numa função um pouco mais adiantada. O Alisson não é mais esse jogador. Ele já foi, né, no Grêmio, um jogador que atuou aberto. Depois da chegada do Dorival, ele vem para exercer essa função de volante. Era para mim, na época que o Alisson se lesiona, ele era se não era o melhor volante do futebol brasileiro na ocasião. E assim, eu gosto da mudança de técnico, hoje eu elogio, porque houve uma mudança de estilo, uma mudança do que você imagina e pensa o jogo. Então, para mim, o Crespo, mais do que animicamente ter mudado os jogadores, porque se a gente for lembrar, Edu, na primeira passagem do Crespo, isso já era algo que era a marca do trabalho do Crespo, né? Até tinha frase lá no vestiário, onde não chegam as pernas, vão chegar o coração. A entrega no time do Crespo nunca faltou. Ele é um cara que exige isso dos jogadores. Agora, taticamente, a gente já vê algumas coisas diferentes. E me agradou muito a presença do Ferreirinha ontem, porque eu penso muito no futuro. Porque o Lucas, por exemplo, quando ele chegar, ele vai ter que jogar. O treinador vai ter que encontrar um lugar para o Lucas. E eu tinha um pouco desse medo justamente pela função exercida por ele, que normalmente não é essa de um jogador que vai ser uma dupla do Luciano. Agora, ontem, vendo o Ferreirinha fazer isso e vendo como esse time se beneficiou de dois jogadores leves na frente, eu acho que quando o Lucas entrar, não vai ter a menor dúvida de que é ali que ele vai jogar. Agora, tinha uma pergunta ali sobre o Oscar. Eu acho que o Oscar, ele pode ser um jogador a depender da circunstância do jogo. Não acho que hoje, com o São Paulo encaixado do jeito que está, Pratos, não sei se você concorda comigo, o Oscar tem cadeira cativa nesse time a partir do momento que ele entrar. Porque o Alisson acho que não foi bem contra o Corinthians, principalmente depois que ele mudou de função, mas eu acho que hoje ele já consegue esse trio, Bobadilha, Marcos Antônio, que para mim é um dos melhores volantes do Brasil, com uma tranquilidade absurda. E o Alisson, acho que eles estão começando já a se entender muito mais, e a saída de bola passa muito por Marcos Antônio, passa às vezes por Alisson, Bobadilha. Esses caras, eles já estão começando a desenvolver dinâmicas entre si que facilitam muito mais o trabalho. Então, assim, eu não vejo o Oscar hoje como titular de São Paulo. Claro, o Oscar, pela qualidade que tem, às vezes contra um adversário que vai se fechar um pouquinho mais, ele pode ser importante para vir receber essa bola na base. Jogo no Allianz Parque contra o Palmeiras, de segundo volante, o Oscar. Sim. Jogou bem demais. Eu acho que, ele a depender da circunstância, ele jogo pode. Contra o Corinthians, até mas um sair. jogo mais físico, mais intenso, ainda mais agora voltando de lesão, 2 meses, né, que ele vai ficar fora. Eu acho que também isso é algo que tem que se cuidar. Mas o Lucas é titular desse time, o Oscar eu já não sei. O Prats Eu falo do São Paulo ou do Fluminense, você quer? Primeiro do São Escolha. Paulo e depois do Fluminense. São Paulo. São Paulão. O jogo tem 100 minutos. Eu vou te perguntar. São Paulo foi melhor por 85. Mas tem dois Ganhou caras. merecidamente. Fez Deixa eu gols falar. anulados. Presta atenção em mim. Perdeu o pênalti, desculpa.
Se eu te falar, parece que você vem decorado. E se a pessoa Não, é vai que eu li o uma roteiro e saí diferente. falando. Eu vi ele tomando um energético é o ali no seguinte, camarim. Você tá dando up. É pré-treino isso que você vem? Na verdade, Ei, Silas, ele tá no pré-treino. Na verdade, é Quando um pós-treino bate que não esse treina, pré-treino- né? É um pós-treino, mas não tem treino nenhum. Fala pra mim de dois caras. Quais? Luciano, que a gente já tá falando bastante. Tá muito mas- bem. Lucianjo? Como é que é? Falaram Como é isso. que é o apelido dele? Lucianjo. Olha que danadinho. Ele Lucianjo? tá danadinho hoje. Esse O anjo tá quando o São Paulo, Computador quando o aí São tá Paulo tá estranho. vivendo uma má fase, quem tá lá? Quem que joga de lateral, de volante, de meia? Lucianjo, ele que salva a torcida Você ouviu o tricolor. que o Marcelo falou? Não. O que ele falou? Bom, Pode... agora, fala do Lucianjo, mas fala do Ferreirinha. Então, ontem o Ferreirinha foi uma novidade, né? Ah, depois tem que Até falar do pelo- Neto, hein? É, o Neto. Fala, Ferreirinha, Neto. Aguardando, já tá um abraço. remete... Não, é São Paulo e Fluminense, Silas. Você Não, ligou o Neto pro parou de Neto? jogar. mas- Você quer falar do Neto? Pode falar já? Fala. Pode, quer você falar? ligou? O José Ferreira Neto, meu amigo, meu irmão, que eu amo demais, você ontem me xingou. Epa. Xingou. Xingou. É, eu Porque tava eu vendo mandei esse pra momento. ele aqui, eu mandei no telefone, a hora que o Ferreirinha faz o gol, eu tava escrevi, vendo. Neto, faltam 3 gols pro 10º Agora gol. quatro. Não, ele falou, Silas, não... ele falou pra mim, não, você não sabe conta não, Silas? Ele falou pra mim. Que eram 4. Faltam 4, Silas. Você não tem uma E ele sunguinha pra me falou que vai emprestar? na sunguinha. Ele Não vai de tenho não, sunguinha. Neto. Mais bom que o Neto já tá contando. Meus amigos, mais uma vitória do São Paulo que vai surpreendendo muita gente, caindo no gosto da torcida. Temos muitas coisas para pontuar. É um time que vem jogando já um futebol diferente, um futebol muito mais vertical. Mas antes de qualquer coisa, temos que falar sobre o grande debate futuro que acontece agora, mas já planejando o futuro, Lucas e Oscar têm vaga nesse time? Sinceramente, se a gente for pensar por o que pode ser mais proveitoso para o São Paulo, provavelmente o Lucas no lugar do Alisson e uma dupla de ataque Luciano e André Silva. Isso, para mim, provavelmente é o que pode vir a acontecer mais rápido. Por quê? Por mais que alguns elogiem o Alisson, quem é torcedor e assiste o jogo, vê que o Alisson dá grande sustentação defensiva para o time do São Paulo, porém tem dificuldades na hora da criação porque ele não é um meia. O mesmo problema que a gente tinha com o Luciano jogando de meia, a gente tem com o Alisson. Ele não é um cara que vai criar jogo. Ontem ele tentou alguns passes e errou porque não é a dele. Ele é o cara da saída de bola, do passe curto, de achar alguns passes pro cara que tá de costa, pro lateral, pro meia. Ele não é o cara do último passe. E tudo bem, eu não vou cobrar que o Alisson faça isso. Longe de mim. O Alisson, para mim, é um cara que ajuda na saída de bola e dá grande sustentação defensiva. Um volante que cai pela direita, cai pela esquerda. É um cara que tem tabela, né? Ele é o cara do famoso 1-2. É o cara que se aproxima para dar prosseguimento à jogada. É também o cara que pode receber essa bola do meia. O meia, nesse sistema do Crespo, se tiver um meia ali, o Alisson pode ser o elemento surpresa para receber a bola. A gente está vendo muito isso acontecer com o Marcos Antônio, né? Infiltrando e recebendo essa bola dentro da área para fazer jogadas. Então, ao meu ver, caso o Lucas volte primeiro, ao meu ver, eu acho que a primeira coisa que vai acontecer é a entrada do Lucas no lugar do Alisson e continuar com a dupla de ataque Luciano e André Silva. Porém, uma coisa que pode vir a acontecer, e não duvidem disso, é um time com o Oscar de 10, Lucas e Luciano na frente. Por quê? Eu tenho essa ideia. Porque o Crespo já utilizou essa formação, ou esse estilo de jogo, lá no Al-Ain, se eu não me engano, era o time do Crespo, né? O Al-Ain. Ele já utilizou essa formação. Al-Ain ou Al-Rayyan? Al-Ain, né? Se eu não me engano, era o Al-Ain. Ele já utilizou isso. Você ter um 10 e ter dois jogadores rápidos. Ontem, ele deu uma prévia disso que foi Luciano e Ferreirinha. Lá, ele amassou o time do Jorge Jesus com uma formação idêntica. Um camisa 10 para lançar a bola
e 2 caras rápidos para atacar as costas do time adversário. Por quê? Porque o time do Jorge Jesus era um time que atacava muito, a linha ficava muito alta. Se você pesquisar aí Al Ain versus Al Hilal, que era o time do Jorge Jesus, você vai ver todos os gols saíram da mesma forma. O 10 ou um volante lançando a bola para os 2 caras rápidos da frente. Isso pode acontecer. Luciano e Lucas e o Oscar de 10. É a minha formação preferida? Eu não tenho formação preferida. Acho que o Crespo também não é um cara de se prender a esquema tático. Acho que vai ter jogos que o Crespo vai jogar com uma linha de 4 ou vai jogar com um losango no meio de campo. Tirar essa linha de 3 zagueiros, atuar com 3 volantes. Aí sim ele pode atuar com Alisson, Marcos Antônio e Bobadilha, os 3 volantes. E o Oscar de 10, bem parecido como o Corinthians joga, né? Os 3 volantes, o Oscar de 10 e 2 caras na frente, Luciano e Lucas. Eu acho que essa formação também é uma formação muito válida quando ele quiser os três jogadores atuando. Porque você vai ter 3 volantes no meio de campo para ajudar na marcação. Ao contrário do Zubeldia, o Crespo não é um cara que se prende a formações. Ele pode jogar com esse sistema de 3, ele pode jogar com a linha de 4. A gente ainda não viu esse time atuando com pontas. Tudo bem, o time tá atuando com pontas desde o início da temporada. E, né? A gente viu onde levou. O Crespo tá tentando algo diferente. E agora a gente vai falar sobre o jogo e sobre o time. Claramente esse time já tem inícios ou um início de padrões pré-definidos que vem se repetindo. Ontem, por 2 vezes, o Marcos Antônio fez a mesma jogada infiltrando pela esquerda. Essa jogada foi a mesma no gol contra o Red Bull Bragantino, o segundo gol. Red Bull Bragantino. O gol contra o Juventude. É exatamente a mesma jogada. Isso indica padrão de jogo, treinamento. O São Paulo, com essa linha de 3, ele causa um desencaixe na maioria dos times que atuam com linha de 4. Sempre vai ter alguém sobrando. Sempre vai ter alguém sobrando na saída de bola do São Paulo. O São Paulo ainda vai ter maiores dificuldades contra equipes talvez que atuem que ataquem muito forte pelo lado. Isso vai depender, ou isso vai causar que o Crespo faça pequenos ajustes no time, mas sinceramente, a cada jogo que passa dá mais esperança e mais gosto ver o São Paulo jogar, porque eu já disse isso várias vezes aqui, e repito, não cobre que o São Paulo amasse Flamengo, amasse Botafogo, amasse time grandes. Esses jogos é o famoso jogo 50-50. É o jogo que, se perder, a gente entende que o time do São Paulo é um time inferior tecnicamente. Eu entendo, acho que a maioria do torcedor do São Paulo não se ilude. Ele é verdadeiro, ele é sensato. Agora, o que eu cobrava e ainda cobro é que esse time, com as peças que tem, ele, pra mim, ele é obrigado a ganhar do Juventude, ele é obrigado a ganhar do Sport, a ganhar do Fortaleza, a ganhar do Vasco, a ganhar do Santos. Times piores que o São Paulo, ao meu ver, o São Paulo precisa ganhar e ganhar bem. O São Paulo ganhou do Corinthians, ganhou e ganhou bem. O São Paulo ganhou do Fluminense, ganhou e ganhou bem. Sinceramente, tá sendo legal vendo esse time de São Paulo jogar. Deixa a sua opinião, deixa seu comentário, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal. Fique com Deus, até o próximo vídeo. E valeu.